Queridos irmãos, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos abençoe com a sua paz. Narra antiga lenda que num povoado indiano, bastante afastado, certa feita, houve a visita de uma estranha luz. E aquela luz despertou o interesse de todos. Cada um queria saber qual o seu significado, o que ela queria dizer. E um dos moradores daquele povoado teve a ideia de formar uma pequena comitiva e subir, escalar uma montanha, onde lá vivia um eremita, uma pessoa que havia se afastado da sociedade e que tinha fama de ser um homem muito sábio, dotado de grande sabedoria, a fim de ver se conseguiriam obter a solução do enigma daquela luz. E assim o fizeram. Escalaram a montanha, encontraram o velho sábio e passaram a conversar com ele. E um dos moradores perguntou: o que seria aquela fabulosa luz? Seria a presença de Deus? E o velho meneou a cabeça negativamente. Outro perguntou se não seria então a visita de algum anjo, e o velho novamente, negativamente, disse que não. E um outro ainda perguntou, seria então um santo? E o velho, da mesma forma, respondeu que não. Então um perguntou, cheio de curiosidade, o que seria aquela luz? E o velho respondeu, aquela luz era de um homem conhecido de vocês que se iluminou. E eles, não querendo acreditar, perguntaram para o velho quem seria aquele homem. Então ele explicou que era um agricultor que havia há pouco tempo perdido a esposa, que havia desencarnado, mas que ao longo de toda a sua vida havia se dedicado à prece, à meditação, à oração, ao estudo das coisas espirituais. E havia atingido um nível consciencial de iluminação. E os moradores que lá se encontravam, começaram a rir, dizendo que aquele velho de sábio não tinha nada. E não acreditaram na sua colocação e se afastaram, não entendendo o significado daquela luz. Então, com esta pequena história, nós queremos adentrar já na temática que vamos abordar nessa noite, que é a da maturidade psicológica. Essa história nos remete a diferentes níveis de consciência, que, de certa forma, retratam muito bem a diversidade humana. Nós também sabemos, pelas nossas experiências pessoais, que não pensamos da mesma forma, que não sentimos da mesma forma que os demais, que não nos comportamos da mesma forma que os demais. Isso nos caracteriza a nossa singularidade, o fato de nós sermos únicos e estarmos em diferentes níveis de consciência. E a historinha que narramos, de certa forma, retrata toda essa diversidade. O sábio, no nível de compreensão maior, os moradores daquele povoado, de uma certa forma, no nível de compreensão menor, e o homem que, pelos seus esforços pessoais, atingiu um nível de compreensão mais amplo, o que se convenciona chamar, dentro do orientalismo, de autoiluminação. Atingiu a luz, um estado de plenitude indescritível, um estado da alma que não se consegue traduzir em palavras, mas que é experimentado por diversas pessoas, desde priscas eras até a atualidade, que passam por essa experiência psicológica muito profunda e que traduzem como uma sensação de paz, uma sensação de integração com Deus, com o todo. Então, isso, em todas as tradições espirituais, se encontra registrado. E mais modernamente, por alguns ramos da psicologia
que vem estudando desde o final do século XIX, a partir dos trabalhos de alguns psicólogos vanguardistas, estes estados alterados de consciência, desde William James, psicólogo norte-americano, até os psicólogos e psiquiatras da atualidade da linha transpessoal, como Stanislav Grof, Ken Wilber, Sutish, entre outros, que vem investigando essas diferentes dimensões do ser humano que nos caracterizam e nos distinguem uns dos outros. Todas as tradições religiosas, incluindo a tradição espírita, incluindo a doutrina espírita, nos remetem para a interioridade, nos remetem para o nosso íntimo, nos remetem para as entranhas do nosso ser, nos convidando a conhecermos de fato o que somos, a fim de nos compreendermos melhor. O termo maturidade quer dizer algo que está maduro, algo que está no seu ponto máximo de desenvolvimento. E o termo psicológico vem de psique, que é um termo grego, que quer dizer, entre outras coisas, alma, o ser espiritual. Embora hoje a psicologia acadêmica tenha tirado a alma da psicologia para se concentrar mais no aspecto comportamental do ser, ignorando um pouco a sua realidade interior, o seu âmago, que se reflete necessariamente nos estados comportamentais. Então, a psicologia que nós temos dentro das academias é uma psicologia sem alma, porque literalmente psicologia, etimologicamente, aliás, psicologia é o estudo da alma. Mas, nas universidades, se concentra nas diversas linhas, o behaviorismo, que é a psicologia comportamentalista, mesmo a psicologia humanista, que hoje vem ganhando cada vez mais espaço dentro do ambiente acadêmico, ainda está muito na linha do comportamento, na análise de como o indivíduo manifesta os seus pensamentos, seus sentimentos, na forma como se relaciona com os demais. Mas existem algumas universidades que estão abrindo espaço para outras linhas, como aqui nós citamos, a psicologia transpessoal, que faz inúmeras ligações com a espiritualidade. Stanislav Grof, que citamos, por exemplo, desde a década de 60, fazia experiências com psicotrópicos, principalmente com LSD, o ácido lisérgico, em que, em dosagens controladas, os indivíduos mergulhavam em estados alterados de consciência, manifestando diferentes condutas, impressões, vivências, etc. E a partir desse estudo, ele fez toda uma cartografia da consciência, tentando explicar de uma forma científica o que é a consciência, esse imponderável, esse impalpável, isso que nós não vemos, por ser o nosso âmago, o nosso cerne, o nosso centro existencial. E o que a psicologia de frente, de vanguarda, conforme a psicologia transpessoal tem feito, as doutrinas espirituais de todos os tempos já o fizeram, com um destaque especial para a doutrina espírita, que desde o século XIX tem apresentado, como nenhuma outra o fez até a atualidade, um conjunto de fundamentos e de recursos insuperáveis para nos autoconhecermos, para sabermos o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. O que nenhuma outra doutrina esclarece com tanta clareza, com tanta lógica, com tanta racionalidade como o Espiritismo faz. Então nós devemos nos sentir felizes, bem-aventurados mesmos, por termos tido acesso, por termos tido a oportunidade de conhecer essa doutrina, que nos abre os horizontes para compreender
as nossas dimensões internas. O que nós não encontramos, infelizmente, na maioria das outras religiões ou até mesmo filosofias espiritualistas. Então, o nosso objetivo na vida é atingirmos um estado de maturidade psicológica, ou em outros termos, de maturidade da nossa alma. O espírito Joana de Ângeles, numa das obras que inaugura a sua série de estudos psicológicos, que é o Homem Integral, uma obra extraordinária, que está organizada em 9 capítulos e que faz uma ponte do espiritismo com as correntes psicológicas, sobretudo a psicologia transpessoal, e no capítulo no qual nos embasamos para fazer a nossa fala, intitulado Maturidade Psicológica, o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, enfoca o estado de imaturidade psicológica da criatura humana na atualidade, como sendo responsável pelo grande número de conflitos pessoais e interpessoais, pelo grande número de dramas que cada um vivencia, pelo grande número de dificuldades que nós enfrentamos hoje em nossa sociedade, em nosso planeta. Então, um estado de imaturidade do ser, por não compreender o que já deveria compreender, como responsável pelo estado atual das coisas. E se nós formos analisar a nós mesmos, né, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as determinadas ações nossas, formos analisar as nossas vivências familiares, formos analisarmos, né, os nossos relacionamentos no trabalho, na sociedade de uma forma geral, nós vamos identificar em inúmeros pontos sinais dessa nossa imaturidade. E que muitas vezes vem à tona depois em nossa consciência, na forma de arrependimento, na forma de culpa, na forma de insatisfação. Por que eu fiz assim? Por que eu não fiz assado? Por que eu disse aquilo, não deveria ter dito? E assim vai. Então, tudo isso é indicativo do estado psicológico em que nos encontramos, que é por demais preocupante, porque revela muitos conflitos, revela muitos dramas, revela muitas perturbações, revela muitas insatisfações, revela muitas incoerências, revela um estado caótico. E o mundo em que nós vivemos não é outro senão um reflexo do nosso mundo interior. E é por isso que essa é uma característica geral nossa. Porque reflete, né, esse caos que nós trazemos por dentro. Essas incertezas que muitas vezes nos angustiam, os medos que muitas vezes nos oprimem, os conflitos que muitas vezes nos pressionam, nos levam à depressão, nos levam à melancolia, nos levam a estados de tristeza profunda, por não conseguirmos geri-los, né, gerenciá-los, administrá-los, resolvê-los, solucioná-los conforme gostaríamos. Então, essa é uma característica geral. É muito comum nas nossas falas, nos nossos colóquios, né, isso vir à tona, né, porque é algo que está presente em nós, está presente em todos. E nós não podemos esquecer que Allan Kardec, lá no século XIX, quando estava codificando a doutrina espírita, e passa a receber dos espíritos as informações sobre a pluralidade dos mundos habitados, que o nosso não guardaria a exclusividade da vida e da vida inteligente, mas que haveriam no universo, que saem vários universos conglomerados, inúmeros outros mundos guardando vida inteligente em diferentes faixas evolutivas, em diferentes faixas conscienciais, em diferentes faixas de desenvolvimento, de maturidade psicológica. E quando ele começa a receber esses informes, que o surpreendem muito, ele passa a estudar.
E a partir deste estudo, ele faz uma classificação dos diferentes tipos de mundo, que nós podemos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, onde fala das muitas moradas da casa do Pai, aludindo a uma expressão evangélica atribuída a Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. A casa do Pai seria o universo, e as muitas moradas, os diferentes mundos em diferentes estágios evolutivos nos quais os mesmos se encontram, refletindo o estágio evolutivo dos seus habitantes. Então lá, ele faz um estudo dos diferentes mundos e apresenta uma classificação dos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, dos mundos de provas e expiações onde predomina o mal, a animalidade, a ignorância, a maldade e onde se enquadra a Terra, os mundos de regeneração, onde há um equilíbrio entre o bem e o mal, onde há um esclarecimento maior, uma compreensão maior, uma maturidade do ser maior, os mundos ditosos, que já são mundos superiores, onde predomina o bem, não, ainda existe a maldade, mas predomina o bem, o contrário do nosso, né, é a antítese do tipo é o contrário, né, do tipo de mundo no qual nos enquadramos, e os mundos divinos, né, destinados aos espíritos puros, aos espíritos que já concluíram o seu ciclo evolutivo, como é o caso de Jesus, que é uma consciência iluminada, né, como do agricultor da nossa história que se iluminou. Até referindo-se à história, né, que narramos no início. Isso não independe do grau intelectivo de ninguém. Embora a intelectualidade possa favorecer uma compreensão maior das coisas, nem sempre é pré-requisito para a iluminação interior, né, para um estado de plenitude interior. Então, esses diferentes tipos de mundo da classificação kardeciana e, sobretudo, as características em que o nosso planeta se enquadra e, por conseguinte, os seus habitantes, explicam e muito o atual estado em que nos encontramos. E essa classificação ele fez lá no século XIX, na segunda metade do século XIX, e continua válida agora no século XXI. Então, observemos que a humanidade avançou pouco, espiritualmente falando, do século XIX para o atual. Existem muitos estudos na área da psicologia e da psiquiatria sobre a felicidade, principalmente, sobre a realização interior, sobre a plenitude, a satisfação, que são inconclusos, não sabem explicar com certeza se todas as conquistas tecnológicas que hoje nos favorecem a existência, de certa forma, nos fazem ser mais felizes do que eram as pessoas lá da primeira fase da Revolução, da primeira e da segunda fase da Revolução Industrial, vivenciadas por Kardec pela codificação, ou anteriores à Revolução Industrial, no modo de vida socialmente mais simples. Então não sabem dizer, até porque a felicidade não está atrelada a isso, não está atrelada às coisas de fora, às coisas exteriores, dimana do nosso entendimento interior, dimana do equilíbrio entre o espírito e o corpo, entre a mente e o corpo. Por isso nós encontramos pessoas que estão num ambiente tecnológico favorecido, extremamente estressadas, angustiadas, cheias de conflitos, e outras, né, que optam, muitas vezes é uma opção, não estarem nesse meio e estão tranquilas, estão em paz consigo mesmas, estão bem, estão em harmonia. Então, todo esse estado de coisas remete a essa diversidade de posições conscienciais. É como a semente de uma planta, qualquer que seja, em seus diferentes estágios de desenvolvimento. Nenhum deles é melhor do que o outro.
Em cada momento de desenvolvimento é o que aquela semente, é o que aquela planta pode oferecer naquela condição. Assim nós nos situamos. Cada um de nós está na posição consciencial em que pode se manifestar. Lhe cumprindo o dever, nos cumprindo o dever de ampliarmos esse estado de consciência, evoluindo cada vez mais. Porque este é o objetivo que nos trouxe à Terra. Segundo os informes dos Espíritos, cada um de nós está na Terra justamente para alargar os limites da sua consciência, para crescer, para evoluir, para aprender sempre cada vez mais, para avançar intelectualmente, moralmente, culturalmente, emocionalmente, etc. Buscando a plenitude, buscando a autoiluminação, buscando a maturidade de si mesmo. Mas voltando à citação inicial de Joana de Ângeles, nós nos encontramos num estado de infância psicológica, de imaturidade da alma, que precisa ser corrigido, que precisa ser atenuado, que precisa ser alterado, que precisa ser alterado. Nós vemos, e isso é cada vez mais frequente, em pessoas já maduras, traços psicológicos infantis, que deveriam ter ficado lá na infância e não ficaram, e que trabalham no funcionamento da sua psique e se manifestam em diversos tipos de comportamentos. E hoje é também uma característica da nossa sociedade em que muitas vezes os filhos, principalmente os filhos do sexo masculino, ficam mais tempo em casa. A dependência da mãe é maior. E isso acaba também, de certa forma, mantendo algumas práticas, alguns comportamentos que já vinham desde a infância e tendem a se perpetuar. E nós temos pessoas de 30 anos que têm um comportamento que não se adequa mais com a idade. Isso nada tem a ver com jovialidade. São comportamentos infantis que se refletem nos relacionamentos, que acabam se tornando mal-sucedidos em função disso. Por estarem muito presos a si mesmos, à satisfação dos próprios interesses, ao seu ego, ao seu eu, acabam nas relações amorosas, nas relações fraternas, adotando posturas que não condizem mais com o que se esperaria de uma pessoa dessa faixa etária. Se esperaria mais compreensão, que se esperaria uma abertura maior, que se esperaria um nível de relacionamento mais profundo, e com o qual não se consegue em função dessa maturidade muito presente, muito patente no indivíduo, e que precisa ser trabalhado. Como? A principal ferramenta que nós temos é o autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e evitar o arrastamento das paixões, das tentações, etc. E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, homem, conhece-te a ti mesmo. Então o autoconhecimento sempre foi e sempre será a ferramenta ideal que nós temos para nos trabalharmos interiormente, para abandonarmos a nossa imaturidade, para abandonarmos os traços infantis que ainda dominam a nossa psique e crescermos. E esse crescimento sempre se traduz espiritualmente em amor, em tolerância, em compreensão, em entrega, em doação, o que nós não temos na atualidade. E isso responde pelos insucessos dos relacionamentos. Não sei se alguém assistiu o Jornal do Almoço hoje.
provavelmente a maioria deve ter assistido. Eles fizeram uma reportagem especial sobre o Dia dos Namorados e mostraram homens de uma mulher só e mulheres de um homem só. Casais já com 40, 50 anos de casamento, justamente para fazer um paralelo, um confronto dos relacionamentos atuais, que se caracterizam por uma promiscuidade muito grande. E é interessante, foi muito interessante esse comparativo, porque uma das entrevistadas citou, né, uma netinha sua que está começando a namorar e disse que vai ficar um tempo, se não vão casar, se não der certo, já vão separar e coisa e tal. E ela justamente enfocou isso, né, já vai para o relacionamento com esse pensamento de que se não der certo vai separar. Quando muitas vezes é necessário, né, superar a crise quando ela surge, porque não é um relacionamento onde não haja crise, onde não haja dificuldade, não na Terra. A Terra é mundo de provas e expiações. Então tudo o que acontece nela leva essa marca. A nossa vida, as nossas relações, o nosso casamento, a relação pai-filho, a relação entre irmãos, a relação entre amigos, tudo leva essa marca de provas e expiações. E não temos como fugir disso. Então isso quer dizer que nós não vamos encontrar a mulher perfeita, não vamos encontrar o homem perfeito, não vamos ter o filho perfeito, a filha perfeita, o pai perfeito, a mãe perfeita. Isso não existe na Terra. Isso foge à condição humana atual. E nós nos iludimos, porque nós buscamos isso. Nós construímos uma idealização em nosso interior, e se aquilo que nós procuramos não se adequa a essa idealização, nós nos frustramos. E nos desgostamos da vida, dos relacionamentos e o abandonamos. Quando muitas vezes deveríamos insistir um pouco mais, apostar um pouco mais, tentar contornar a dificuldade, porque nós crescemos com ela. E é o que nós não fazemos. Nas últimas décadas, o número de divórcios aumentou assustadoramente, porque não se tem mais nem maturidade e nem a disposição para buscar um relacionamento mais profundo e duradouro, como eram dos nossos avós, como eram muitas vezes dos nossos pais. Dos meus pais não foi assim. Eles se separaram quando eu tinha 3 anos. Mas os meus avós durou a vida inteira, tanto dos meus avós maternos quanto dos meus avós paternos. Sendo exemplos, tiveram dificuldades, tiveram problemas, mas conseguiram contorná-los das formas como conseguiram. E nós não estamos conseguindo fazer isso. Os chineses têm uma escrita ideogramática. E o ideograma que eles usam para a nossa palavra crise, é composto de 2 caracteres, um significando perigo, outro significando crescimento. Então, o símbolo deles, né, a escrita ideogramática são símbolos, são desenhos. Então, o símbolo deles para a crise são 2 ideogramas, um significando perigo, outro crescimento. Então, toda situação de crise, toda situação conflitiva vem nos pressionar para a maturidade, para o crescimento, para o engrandecimento interior. Só que, na maioria das vezes, nós não nos servimos dessas experiências, adquirindo sabedoria com elas, e acabamos adotando mecanismos de fuga, mecanismos de evasão, mecanismos de defesa, mecanismos de escape, de ilusão, de nos iludirmos com o que está acontecendo. Isso nós fazemos muito, porque reflete a nossa imaturidade interior. Então nós vamos nos mascarando, vamos adotando, vamos criando camadas sobre camadas que vão se justapondo de acordo com as pessoas, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as situações.
Quando nós deveríamos, em todas as situações, ser o reflexo da nossa intimidade. Ser o reflexo do que nós somos e nós não conseguimos ser. Porque nós tememos o conceito que os outros vão fazer de nós. E nós perdemos a nossa espontaneidade, nós perdemos a nossa alegria de viver, nós perdemos o que é de mais importante em nossa vida, o entusiasmo. Né? Entusiasmo, a palavra entusiasmo quer dizer Deus dentro da gente. Né? O prefixo em, né, significa dentro, né? E entusiasmo, né, vem de theos, né, que é Deus. Entusiasmo é Deus dentro da gente. E a gente acaba perdendo isso, quando não deveríamos perder. Né? Tudo refletindo o nosso estado interior de imaturidade. Nós somos crianças que não estão querendo crescer, que não estão querendo enfrentar os desafios que a maturidade exige. É muito bom a madureza, mas ela nos traz desafios que são difíceis de ser vencidos. E nós estamos temendo esses desafios. Não estamos conseguindo suplantá-los, não estamos conseguindo avançar além deles, a fim de sermos mais felizes, a fim de encontrarmos a paz que todos procuramos, a fim de encontrarmos a realização. Não das nossas idealizações fantasiosas, que não encontraremos nem aqui nem na espiritualidade, mas a felicidade, a realização, a paz, que é compatível com a realidade que nós estamos vivendo, com o nível em que estagia a nossa consciência. Todas as doutrinas orientais, sobretudo o budismo, o zen budismo, investem na necessidade que o homem tem de encontrar-se consigo mesmo e encontrar um estado de imperturbabilidade, em que ele possa manter-se sempre o mesmo, manter-se num estado de serenidade frente às diferentes situações da vida. Coisa do que nós estamos longe, como até estávamos conversando antes. É muito difícil, isso é quase utópico, mas é a proposta dessas doutrinas orientais. E é a proposta de Jesus também, de nós conseguirmos alcançar esse nível de maturidade interior, de maturidade da nossa alma. Só que nós só o conseguimos através das nossas experiências, das nossas vivências diárias, de nós conosco mesmo, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os nossos conhecidos e com a multidão dos desconhecidos com os quais nós cruzamos diariamente. Então são nessas vivências que nós vamos maturando o nosso eu, que nós vamos desenvolvendo a nossa alma, que nós vamos crescendo. Então é importante que nós valorizemos cada momento, cada situação da nossa vida para conseguirmos alcançar este estado, que é possível, porque inúmeras pessoas têm demonstrado ser possível ao longo do tempo. Desde a antiguidade até a atualidade, nós temos pessoas que conseguem viver desta forma, contornando as experiências difíceis da sua vida e demonstrando que é possível, mesmo em meio ao mar encapelado das dificuldades, viver em paz, em harmonia, consoante aos ideais superiores. Os ideais superiores são diferentes das nossas idealizações fantasiosas, que beiram muitas vezes o impossível, o ridículo. Os ideais superiores não. São aqueles que devem nos orientar o caminho e que são possíveis de serem alcançados. E que estas pessoas que já passaram pela Terra ou que ainda convivem conosco nos demonstram a mão cheias. Às vezes pessoas da nossa convivência, quantas lições aprendemos com elas, com as suas reações aos acontecimentos, às situações que
que lhe sucedem na vida, agindo de forma superior. Quantas vezes, né, nós vemos alguém diante de uma situação constrangedora, uma situação difícil, às vezes até uma situação humilhante, mas se comportar de uma forma superior, nos ensinando como nós devemos agir também. Um cientista do século XIX, um pensador espírita chamado Gabriel Delany, escreveu várias obras, entre elas uma muito interessante, intitulada A Evolução Anímica, onde ele faz um estudo das propostas darwinistas, evolucionistas que estavam em voga no século XIX, do ponto de vista da doutrina espírita, né? Enfocando que a evolução do ser se dá desde dos reinos, reino material, reino, né, mineral, vegetal, animal, até atingir as faixas hominais. E ali, ele, numa parte da obra que versa sobre a inteligência dos animais, ele narra um episódio muito curioso que se deu com uma macaca de um zoológico parisiense. Né? Havia lá uma onça que havia dado cria, só que ela morreu, né? E deixou, só havia sobrevivido um filhotinho e ficou órfão. Né? E essa macaca acabou adotando esse filhotinho de onça, inclusive amamentando. E ele narra que, certa feita, né, a macaca amamentando aquele filhote de onça, a oncinha instintivamente lhe arranhou, né, o seio. Né? E a macaca bruscamente afastou a oncinha de si, pegou das patinhas dela, olhou as unhas enormes e roeu as unhas e devolveu a oncinha para o seu ser. É muito curiosa essa história. Está lá, quem se interessar, é Evolução Anímica ou não. É uma obra difícil de ler, é uma linguagem lá do século XIX, mas é muito interessante. Só que ele chama a atenção para um comportamento de um animal que muitas vezes nós não encontramos nos seres humanos. Uma reação superior a uma agressão. E nós, o que fazemos frequentemente? A macaca teve compreensão da fragilidade daquele ser, coisa e tal, dentro da limitação da sua inteligência, própria do seu ser animal. Mas nós, enquanto seres humanos, frente às diversas situações da vida, frente a ocorrências difíceis, quantas vezes, ao recebermos uma agressão, um ataque, uma palavra áspera, não respondemos da mesma forma, nos equiparando psicologicamente à pessoa que assim agiu contra nós. E revelamos estar na mesma condição consciencial. O ser superior, o ser que busca a sua melhoria, não reage frente a essas situações da mesma forma. Procura agir diferentemente. Procura agir com a superioridade que já alcançou dentro de si, o que é muito difícil. É muito difícil fazer o que Jesus recomendou, de oferecer a face direita a quem agrediu a face esquerda. Que significa não reagir violentamente ou não agir da mesma forma inferior que determinada pessoa agiu em relação a nós. Mas não, por um mecanismo até de defesa, fruto da nossa maturidade espiritual, nós respondemos da mesma forma. E é quase de imediato. Falou, levou, fez, levou, e por aí vai. Nós somos assim. É a nossa característica ainda. Mas que nós precisamos trazer para a nossa consciência e trabalhar. Porque não é o ideal, não é o melhor, não é o que se espera de nós, enquanto seres espirituais, em trânsito pela Terra, objetivando o objetivo maior, objetivando a meta maior da evolução, do crescimento, do engrandecimento interior, da autoiluminação. Então, o primeiro
a primeira atitude que nós devemos ter é a de buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento nos facilitará o nosso amadurecimento interior. O próximo passo é a da busca da nossa identidade. Descobrir quem nós somos, o que está presente em nós. E que muitas vezes, como dissemos já, nós mascaramos, nós queremos esconder. O fato de nós colocarmos algo embaixo da terra não faz com que esse algo desapareça. Da mesma forma, muitas coisas que estamos escondendo lá dentro, nas camadas profundas do nosso eu, não deixam de existir, simplesmente por estarem escondidos, sob camadas e camadas adentro de nós. Estão lá. E vem à tona. Os estímulos que nos cercam fazem com que isso venha à tona, com que isso aflore, com que isso se manifeste. Então nós precisamos buscarmos a nossa identificação com o nosso eu profundo, com que alguns psicólogos, mais da linha humanista, da linha transpessoal, da linha analítica, chamam de self, que seria o âmago do nosso ser, que seria a alma ou ser espiritual, que é a nossa essência, que é o que nós somos de verdade, e não o que nós mascaramos ser. Não o que os outros pensam que nós somos, quando na verdade não somos. Então nós precisamos buscar a nossa identificação com o nosso eu verdadeiro. Edward Bach, médico inglês, pai da medicina floral, escreveu um livro muito interessante intitulado Cura-te a ti mesmo. Não é um livro espírita, mas é um livro muito curioso e que, no seu conteúdo, em nada contradiz os postulados espíritas, bem pelo contrário, o reforça, porque ele enfoca a necessidade do autoconhecimento para nós atingirmos não só a maturação interior, mas também gozarmos de saúde psicológica, saúde espiritual. E ali ele defende a tese que a maioria das nossas doenças, a maioria dos nossos conflitos, a maioria dos nossos dramas, são oriundos da nossa falta de identificação com o eu profundo, com o nosso self. A gente vive um conflito permanente entre aquilo que a gente aparenta ser e aquilo que a gente é de verdade. E ele defende ali a tese, então, que justamente por estarmos desidentificados com o que nós somos de verdade, de fato, vivendo ilusões, vivendo condutas que contrariam a nossa essência, adotando comportamentos que não condizem com a nossa realidade interior, que vai gerando conflitos interiores que acabam assomando na forma de doenças físicas. É a tese dele. Mas o que nos serve é a necessidade do autoconhecimento, e da procura do encontro conosco mesmo, com o nosso ser interior, a fim de, assim fazendo, conseguirmos ser mais felizes, que é o que todos nós desejamos. E a doutrina espírita, repetimos mais uma vez, apresenta um verdadeiro arsenal de recursos para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar interior, para o nosso crescimento psicológico. Porque ao nos trazer esclarecimentos os mais interessantes sobre o espírito, a sua pré-existência, existência e sobrevivência, sobre a comunicabilidade entre os vivos e os chamados mortos, sobre os diversos mundos habitados deste universo, que sai de tantos outros universos que podem existir e talvez nem caibam dentro da nossa capacidade imaginativa. O nosso traz os ensinamentos sobre o nosso potencial mediúnico
e anímico ou paranormal e por aí vai. Com todos esses ensinamentos, a doutrina espírita amplia, como já o dissemos, o nosso horizonte visual, nos facilitando o entendimento maior da vida, que nós precisamos aprender a aplicar no nosso dia a dia, senão ele não nos serve para nada. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec deixa bem claro, não temos certeza, acredito que é no item 350 do Livro dos Médiuns, que não adianta, né, nós acreditarmos na existência dos espíritos, não adianta nós nos comunicarmos com os espíritos se esta crença, este contato, esta comunicação não acarretarem a nossa melhoria, não fizerem com que nos melhoremos, de nada adiantarão. Então, o objetivo fundamental da doutrina espírita é, ao nos ampliar o horizonte visual, é permitir o nosso crescimento, a nossa melhoria, a nossa evolução. Nós agradecemos a atenção de todos, rogamos a Jesus que sempre nos abençoe e que nos auxilie nesse processo que é difícil, que é moroso, que é muito lento mesmo, de amadurecimento interior. Nós sabemos que uma rosa não desabrocha da noite para o dia, ela leva um tempo para desenvolver. E muitas vezes, mesmo na maioria das vezes, depois de desabrochada, ela não abandona os seus espinhos, característicos da sua imperfeição, e nós também assim o somos. Então, que Jesus possa nos abençoar nesse processo de desenvolvimento interior, abrindo os nossos caminhos para o entendimento da realidade espiritual, que nos fará avançarmos cada vez mais horizontes adentro de nós mesmos, onde vamos identificar aquilo que precisamos a fim de nos tornarmos melhores. Que Jesus nos abençoe.